A importância do aleitamento materno, do leite humano para o desenvolvimento da criança e a sua saúde durante toda a vida é o tema do programa Papo Dinâmico que já está no ar. Olá, gente boa, muito boa noite. Estamos iniciando o Papo Dinâmico na PUC TV Goiás. Mais essa edição, toda terça-feira nós estamos aqui 9h30 da noite. E você pode também assistir a este programa e a todos os outros programas, mais de 150 programas, à sua disposição lá no YouTube, no canal do programa Papo Dinâmico e no canal da PUC TV Goiás. E não deixe de nos acompanhar também nas redes sociais, no Twitter, no Facebook e no Instagram. E hoje nós vamos falar então de aleitamento humano, de aleitamento materno, né, leite humano. Vamos falar aqui com a Renata Machado, ela que é coordenadora do Banco de Leite do Hospital Materno Infantil de Goiânia. Renata, muito obrigado pela presença, muito boa noite. Obrigada, boa noite. Eu que agradeço a oportunidade de estar aqui com vocês falando um tema tão importante. Como funciona lá o Banco de Leite? Então, como a gente era antes e como estamos hoje, né? O banco de leite antes da pandemia, qualquer banco de leite, isso no mundo, porque hoje é uma rede global de bancos de leite humano, eles têm um serviço, assim, a gente fala que a gente trabalha em duas frentes. A primeiríssima dela é a orientação de aleitamento materno. Então, porque só existe doação se existir uma amamentação bem-sucedida. Então, primeiro a gente faz essa orientação dessa mãe, a mãe gestante, a mãe já com o bebê nascido no colo, ela procuraria um banco de leite, né, e até mesmo antes de ter qualquer dificuldade no aleitamento materno, para a gente fazer essa orientação de aleitamento materno. O que a gente faz? A gente fala que a amamentação é um instinto, mas ele precisa ser aprimorado. Então, a gente vai ensinar pega, posição, a correta para esse neném abocanhar e amamentar satisfatoriamente. Com isso, esse aleitamento materno é bem sucedido e essa mãe tendo o excesso de leite, entra a segunda função de um banco de leite, que seria a de doação do leite humano. Então, isso no banco de leite, isso qualquer do mundo, o funcionamento seria esse. Banco de leite hoje do materno que você me perguntou. Infelizmente, com a pandemia, nós estamos com atendimento externo suspenso. O que seria? Essa mãe que ganhou o bebê fora do materno infantil, procurar a gente para fazer essa orientação. Esse atendimento externo está suspenso. Aí o que a gente tem feito? A gente tem encaminhado para os outros bancos de leite, que é na Nascer Cidadão, Maternidade Nascer Cidadão, Maternidade Dona Iris, isso em Goiânia, Anápolis tem 2 bancos de leite e Planaltina tem 1. Só que a gente está com atendimento interno, as pacientes que ganham neném no materno infantil têm essa orientação de aleitamento materno de toda a equipe do hospital, na verdade, porque é um hospital amigo da criança e também do banco de leite. Agora, a doação, essa não, essa foi 100% mantida, então nós temos uma parceria com o Corpo de Bombeiro Militar do Estado de Goiás, que busca esse leite que a mamãe retira em casa, congela em casa, busca esse leite, os bombeiros buscam, traz para o banco de leite, a gente pasteuriza esse leite, então ele é pasteurizado, processado, passa por todo um controle de qualidade para depois ser distribuído para prematuros, baixo peso, internado e UTI neonatal. O banco de leite do materno infantil fica onde? Fica lá mesmo no hospital? Isso, fica dentro do Hospital Materno Infantil, ali pertinho da Anhanguera, né? Na rua R7, do ladinho da Anhanguera. Então estamos lá dentro do Hospital Materno Infantil. Ah, ok. E cada maternidade tem o seu banco de leite? Cada maternidade pública, né? Então, hoje, as maternidades públicas, a Dona Iris tem, a Nascer Cidadão tem. A Nossa Senhora de Lourdes não tem, mas a Nossa Senhora de Lourdes acaba que é uma extensão do materno infantil, né? E aí, essas pacientes de lá, elas poderiam ter acesso ao banco de leite, mas como eu falei, nesse momento, esse atendimento externo está suspenso. Tá, e quem pode doar? Quem pode doar? Essa pergunta é ótima. Quem é a nossa doadora? Qual é o perfil da mulher que a gente busca para doar esse leite? É a mulher que, logicamente, esteja amamentando, claro, e ela tem que ter um excesso de leite além da capacidade do próprio filho. A prioridade é o próprio filho, sem dúvida alguma. Esse leitinho dela, tão precioso, sobrou do neném dela. O neném dela estando bem, crescendo, ganhando peso, sabe, tudo bem. Ela também bem, saudável. Os dois estando saudáveis, o leite que sobra é
esse leite que a gente busca. Então, primeiro, essa mulher estar saudável, o bebê dela estar saudável, e ela apresenta para nós os exames de doença infecto-contagiosa não reagentes, ela não pode ser fumante, ela não pode ser usuária de drogas, ela não pode ingerir bebida alcoólica, medicamentos são raros os que contraindicam. Ela não pode ingerir de jeito nenhum ou tem um prazo antes da doação que ela não pode ela ingerir? não. O que a gente busca é aquela mulher que não faça ingestão de bebida alcoólica. Em Tá? hipótese nenhuma? Em hipótese alguma. Porque, primeiro, o benefício é para ela e o bebê dela. Então, a gente tem que pensar, a doação é mera consequência. Quer dizer que o álcool que a mulher ingere também te materna? Com certeza. Então, a mulher que está amamentando é contraindicado a ingestão de bebida alcoólica. Então, tanto para ela e o bebê dela, e muito mais para a doação que vai para prematuro de UTI. Entendi. E quem pode receber esse leite doado? É o nosso nenenzinho de UTI. Então, nenenzinho de UTI, ok. Então, não seria aquele neném que está lá em casa, certo? O neném, ele está bem, ele está em casa, ele nasceu no tempo certo, por um motivo ou outro, essa mamãe dele está tendo aquela dificuldade de aleitamento, a produção de leite dela diminuiu. O que a gente faz? Como eu te falei, antes da pandemia, a orientação seria ir no materno-infantil também, né? Hoje, com a pandemia, o atendimento externo está suspenso, mas a gente orienta a buscar outros apoios, que seria Dona Iris, Nascer Cidadão, o posto de coleta, o posto de saúde perto da casa dela, aquela comunidade da igreja perto da casa dela, que tem lá o grupo de mamães, de gestantes, ela buscar esse apoio. O que a gente faz? A gente busca incentivar a produção de leite dela, aumentar o próprio leite dela. Certo. Então, ela aumenta o próprio leite dela para nutrir o bebê dela. Porque o prematurinho de UTI... Aonde está a mamãe dele? Ela está lá. Ainda mais em hospital público, a gente faz questão da presença dessa mãe, dessa família, junto aos nenéns, junto à UTI neonatal, junto à incubadora mesmo. Então, primeiro, a gente estimula o leite dessa mamãe, que o neném está na UTI, para ela aumentar a produção dela para produzir o leitinho in natura, retirar do beira-leite que a gente fala, retirou, ofereceu na hora para esse neném, que é o melhor leite do mundo. Na ausência desse leite materno, por um motivo ou outro, aí sim entra a segunda melhor opção, que é o leite humano pasteurizado, que é o leite de banco de leite. Ah, tá. Existe a possibilidade, então, da mãe doadora ir lá na maternidade e ela mesma dar um mamar para a criança? Então, o neném de UTI, né? Que como a gente está falando desse prematurinho de UTI, a gente faz esse incentivo, principalmente o Hospital Amigo da Criança, que são as maternidades públicas, que elas são o Hospital Amigo da Criança. Sim. A gente faz a questão, a presença da mãe e do pai ali junto. A gente parte do princípio que mãe e pai não são visitas. Não, mas eu estou dizendo da mãe doadora, que não é mãe da criança que ela está doando. Aí jamais. É a própria mãe. É o leite da mãe para o próprio filho. Esse pode ser in natura que a gente fala, é o leite cru. Certo. Retirado à beira-leite e oferecido na hora. Certo. Qualquer outra mãe, certo, que não seja para o seu próprio filho, aí a gente fala que hoje o banco de leite é aquela mãe de leite lá de trás, né? Certo. Que é contraindicado oferecer o peito para um outro neném que não seja o próprio filho. Aí doa para o banco de leite, nós pasteurizamos. Ela extrai o leite, deposita num vasilhame e o bombeiro vai lá e busca. Isso. Aí a gente pega esse leite congelado, que ela retira, congela, pasteuriza, controle de qualidade. Aprovado, vai para o prematurinho. Aí sim. Aí você perguntou do vasilhame. Essa mamãe está lá em casa, certo? Isso. Essa mamãe está lá em casa, fez o cadastro, apresentou os exames, está tudo ok. Ela foi apta à doação, ela está apta à doação. Na casa dela, aí o que a gente pede? Só a primeira vez a gente pede a gentileza dessa mamãe arrumar um frasquinho de vidro com a tampa plástica, qualquer um que seja. Lavado e fervido 15 minutos, borbulhando, secou no ambiente, está pronto para usar, certo? Tirou o leitinho dela, ela retira, congela nesse frasco. A próxima vez ela pode colocar por cima do congelado, até dois dedinhos abaixo da tampa. Corpo de bombeiro vai buscar. Quando for buscar, já leva os vasilhames esterilizados para ela. Esse frasco de vidro com a tampa plástica e deixa para a semana, para ela retirar para a semana. Aí nós fazemos uma busca semanal desse leite congelado. Frasco vazio por frasco cheio. De qualquer modo, lá no hospital, no banco de leite, faz também uma verificação da esterilização desse leite. O frasco ele é autoclavado, a gente já entrega frasco esterilizado para essa mamãe, a gente pasteuriza esse leite, passa por uma série de exames, se aprovado, aí sim vai para os nossos prematuros de UTI. Ok.
Vamos fazer um pequeno intervalo e já voltamos. Tem mais banco de leite, mais orientações aqui sobre orientações sobre amamentar, aleitamento materno, aleitamento materno, que é o leite humano. Nós estamos aqui com a Renata Machado, do Banco de Leite do Hospital Materno Infantil. Daqui a pouquinho a gente volta. De volta com o Papo Dinâmico na PUC TV Goiás. Hoje nós estamos falando de aleitamento materno, né, o leite humano, que é aquele leite que a mãe dá para a sua criança para o seu pleno desenvolvimento físico, mental, fisiológico e também para a vida toda, né, para o ser humano a vida toda, que é o leite. É o melhor alimento para a criança, o leite? Sem dúvida alguma. Então, o leite materno a gente tem que pensar que é espécie específico. Cada espécie produz o leite adequado para o seu neném. Então, a vaca produz lá para o seu bezerrinho, a gente produz para o nosso neném. Leite de vaca é bom? Excelente para o bezerro, né? Agora, para o nosso nenenzinho, é o leite humano, é o leite da mamãe, que é feito em nutrientes adequados, em quantidades adequadas, temperatura adequada, quantidade adequada. Então, sem dúvida alguma, é o melhor alimento. Agora, esse leite que é depositado no banco de leite, ele tem uma durabilidade? Ele dura quanto tempo ali a validade dele? Tá, é o leite cru, que é o leite antes de pasteurizar. Ele dura até 15 dias congelado, isso lá na casa da mamãe ou mesmo dentro do banco de leite, mas na verdade no banco de leite chegou, logo ele é pasteurizado e uma vez pasteurizado 6 meses em freezer, não pode ser congelador, 6 meses em freezer, mas nunca fica, porque a demanda é grande, então logo entra, logo sai. Sim. Agora, esse leite do banco de leite, leite não é o leite, obviamente. O leite que é doado é de uma mãe que é doado para uma pessoa, uma criança que ela não conhece, não tem, às vezes, vínculo nenhum com ela. É o melhor alimento mesmo para essa criança que não é filho da mãe? Sim, vamos lá. O que acontece? O leite cru, que é o da mãe para o próprio filho, 100% até o 6º mês, supre 100% da necessidade desse neném. E após o 6º mês, junto com outros alimentos saudáveis, até no mínimo 2 anos. Receita do sucesso. Recomendação de Ministério da Saúde, Organização Mundial de Saúde, com certeza é o melhor. Agora, você perguntou para o outro neném, né, que essa mamãe doou, que vai ser pasteurizado e tal. Isso. Aí, uma vez pasteurizado, tem perda de nutrientes? Tem, claro que tem. Então, nessa pasteurização, por isso que a gente fala o neném de UTI, para a mãezinha dele permanecer lá com ele. Porque o ideal é ela tirar a mãe dele, ela tirar e oferecer in natura na boquinha do neném, via sonda, via copinho, do jeito que ele estiver recebendo na UTI. Agora, na ausência dessa mamãe, na ausência desse leite materno, que entra o outro leite, esse leite pasteurizado, com certeza, ele perde em média de 25% a 30% dos nutrientes durante o processo de pasteurização, que é um aquecimento, então acaba perdendo, mas mesmo assim a gente tem que pensar, ainda está 70% do que o neném precisa ali, além de ter anticorpos e células de defesa, que é uma verdadeira vacina, soro para esse neném, coisa que o leite em pó lá da vaca jamais que tem, né? Tem algum suplemento alimentar que substitui o leite materno? Nunca, jamais. É o melhor alimento do mundo. É insubstituível. Então, a gente pensa assim, o leite materno é o que garante a vida após o nascimento do neném, é a continuidade desse neném após o útero. Então, com certeza, é o melhor alimento. Tá, e se a mãe não consegue amamentar o filho, como ela deve proceder? Então, a orientação, ela deve buscar algum lugar que possa fazer essa orientação para ela, que seja nos bancos de leite que eu já falei, Banco de Leite do Materno Infantil, Maternidade Dona Iris, Maternidade Nascer Cidadão em Goiânia, 2 bancos de leite em Anápolis, na Santa Casa e no Municipal de Anápolis e em Planaltina. Também, posto de saúde do lado da casa dela, os grupos de gestantes, de mamães que logo que o neném nasce, né? As nutrizes que a gente fala, da comunidade dela, da igreja dela, esse apoio de pessoas que têm, de profissionais de saúde e pessoas que têm experiência em orientação de aleitamento materno, para ajudar essa mamãe que está com dificuldade em amamentar seu bebê. Tá, doar o leite.
muita gente pensa assim, se a mãe vai doar o leite, esse leite vai fazer falta para o filho dela. Não Pelo vai, não? contrário, a gente tem que pensar, a gente até brinca que é um poço sem fundo. Quanto mais tira, mais tem. E é desse jeito mesmo. As mamães que já amamentaram, elas sabem disso. É poço sem fundo. Eu já amamentei 2, minhas meninas hoje estão com 16 e 18 anos, coisa mais linda, sabe? Então, quanto mais tira, mais tem. Então, muito pelo contrário. Tanto que a gente vê, por exemplo, mães que têm gêmeos, se ela começa a doar, ela amamenta os 2, os gêmeos, os trigêmeos, e ainda sobra para doar. Quanto mais tira, mais tem. É fantástico. Uhum. Agora, existem situações que o leite empedra no seio. Por que isso acontece? Por quê? Porque o leite ficou parado. Sabe, assim, o que acontece é isso, leite parado na mama, não vou doar porque senão vai faltar. Pelo contrário, aí esse excesso de leite que fica parado na mama dela, aí o organismo começa a interpretar, tem um negócio errado aqui, não está precisando. Primeiro empedra, esse leite represado na mama dela, esse leite ele tem que estar circulando, ele tem que estar saindo, produz, sai, se ele estiver parado ele empedra, e aí se esse leite empedrado fica ali por um certo tempo, por isso que aquela mãe que volta a trabalhar, é importante ela tirar o leite dela durante o horário de trabalho dela, porque senão lá fica 5, 6, 7, 8 horas aquele leite parado, aí primeiro empedra, e depois o organismo fala, não está precisando, vamos secar. Aí começa a produzir substâncias que inibem a produção do leite, sabe? Então, tem que tirar o leitinho dela para não empedrar. Mas uma vez empedrado, como é que ela faz? Como é que ela faz? O que é a orientação que a gente faz? Compressa quente, morna? Jamais. Vou para debaixo do chuveiro, vou colocar a compressa quente. A única coisa que chega é lá no banco de leite, a mama vermelhinha, mais empedrada ainda, porque a gente tem que pensar que o quente ele é vasodilatador. O vaso está assim, o vaso aumenta. Aí aquele fluxo de leite faz aumentar mais ainda, ou seja, empedra mais ainda. Então, para dar um alívio, um conforto para essa mãe, seria uma toalhinha do neném, molhada em água mesmo, água de torneira mesmo, coloca em cima da mama só para dar aquele alívio. Além disso, massagem por toda a extensão da mama e retirada do leite. É assim, quando chega no banco de leite, é assim que a gente procede para desempedrar essa mama. Ok. Existe influências de ingredientes nutricionais no leite em relação à alimentação da mãe? Uma mãe que alimenta melhor tem um leite mais nutrido e outra que não alimenta tão bem. Tem problema? Tem influência entre uma coisa e outra? Ótimo. A única coisa que poderia ter uma certa influência seria a gordura. Essa sim. Por isso não adianta ser a mãe que come muito. A única coisa que faz é aumentar a gordura. Mas, na verdade, porque assim, a gente pensa... Mas a gordura no seio ou no leite? A gordura no leite. No leite mesmo? No leite, Mas, na verdade, tem que ter esse controle desses nutrientes no leite. Mas a gente tem que pensar assim, se você pegar uma mamãe nutrida e uma mamãe lá da Etiópia, por exemplo, desnutrida, e testar o leite das duas, a qualidade nutricional é a mesma. A gente tem que pensar que o que mantém a espécie é esse leite. Então, é a continuação da espécie. Então, retira da mãe. A mãe fica desnutrida, a mãe fica magrinha, o neném não. O neném, você vai ver, o bichinho tá tora. Então, tanto que esses nenéns de lá, enquanto eles estão no peito materno, eles estão bem. Então, é a continuação da espécie mesmo. Então, a questão de nutrientes, carboidratos, proteínas, as gorduras, tudo isso daí, os lipídios, tudo isso, se você, vitaminas, sais minerais, se você dosar o leite de uma mãe desnutrida e de uma nutrida, é igual para a manutenção da espécie. Entendi. A única coisa que poderia ter uma variaçãozinha seria a gordura. A mamãe comeu muita gordura. Se a gente dosar o leitinho dela, pode ser que dá um pouquinho mais elevada a quantidade de gordura. Mas o restante, proteínas, carboidratos, não. Você já falou da importância do aleitamento materno para a vida toda e tal, mas como é que você pode detalhar essa importância? Qual a vantagem e por quanto tempo a criança deve ser amamentada? Quanto tempo? 6 meses exclusivo no peito, até o 6º mês. Sem leitinho de sem vaca, nada, Nem nem água, cabra? nem água, nem chá, nem nada.
Então a gente tem que pensar na natureza. 6 meses. 6 meses, nem água, para ter uma noção. E a maioria das mães suportam 6 meses? Então, a gente fala que o índice de aleitamento materno tem aumentado. Então a gente tem batalhado cada vez mais e tem aumentado dessas mães que conseguem manter esse aleitamento por 6 meses. E no mínimo até 2 anos junto com outros alimentos saudáveis. Vamos fazer o seguinte, daqui a pouquinho a gente volta, nós vamos voltar a esse assunto, tá? Da importância, né? Qual a importância do aleitamento materno para a criança e para a pessoa também, para a vida toda da pessoa. Daqui a pouquinho a gente volta. De volta com o programa Papo Dinâmico na PUC TV Goiás e também estamos lá no YouTube, no canal do programa Papo Dinâmico e no canal da PUC TV Goiás. E você pode nos seguir, deve nos seguir nas redes sociais, no Facebook, no Instagram, no Twitter. Manda lá a sua mensagem para nós, dá um likezinho lá nas nossas postagens lá, né? E sugere tema também, sugere convidados para participar aqui com a gente. A gente terá o maior prazer, né, de chamar esses convidados e fazer um bom debate aqui para você. Nosso propósito, inclusive o propósito do nosso programa é esse, é levar não só entretenimento, mas levar informações, né, que possam ser úteis para você e sua família. Como hoje estamos falando de aleitamento materno com a Renata Machado Leles, ela que é coordenadora do Banco de Leites do Materno Infantil de Goiânia. Então, você estava falando no bloco anterior sobre a importância, né, do aleitamento materno, qual a importância para a vida da criança. A gente vê que a criança, ela se desenvolve bem com o aleitamento, mas essa vantagem do aleitamento materno também persiste para a vida toda, né? Para a vida, isso já é comprovado. Então, voltando lá na criança, né? 6 meses exclusivos, junto com outros alimentos saudáveis até no mínimo 2 anos. Receita do sucesso. Eu falo até das minhas filhas Depois mesmo. De 6 meses... Aí entra com outra alimentação, mas continua amamentando. Continua amamentando até no mínimo 2 anos, junto com outros alimentos saudáveis, indicados pelo pediatra. Mas com 2 anos a criancinha já tem dentinho, né? Sim, ela já tem dentinho. Então, 6 meses a gente já começa a conversar, não morde o bico do peito da mamãe, acontece. Acontece. Mas assim, a criança é muito inteligente. Sim. Então, olha no olhinho dela, conversa com ela, né? Tá fazendo dodói na mamãe, não pode machucar a mamãe, a criança entende, conversa com ela, tá, né? E outra coisa, chega um ponto que a criança ela já tá andando, engatinhando, correndo, ela vai lá, brinca, ela volta, ama um pouquinho, vai lá, volta, brinca, ama um pouquinho. Vivi isso muito, eu amamentei 2 anos, cada filha minha. É uma maravilha, assim, amo amamentar, tanto que eu estou nesse mundo há 16 anos, né, falando sobre isso e vivi isso na prática. Então é uma maravilha, então a criança esperta, inteligente. Então a criança, assim, a que amamenta, ela tem menor índices de infecções, de alergias, são crianças que raramente adoecem. E quando adoecem, raramente morrem. Isso é comprovado, isso é científico, isso é estatística. São pessoas que crescem com um alto índice de imunidade. Você tem que pensar o seguinte, né? As doenças que a mãe teve ao longo da vida e até mesmo vacina, né? Que ela tomou ao longo da vida e que gerou aquele anticorpo, isso é passado no leite materno. Olha que maravilha um negócio desse. Então é uma verdadeira vacina, é um verdadeiro soro. Passa soro porque já vem prontinho o anticorpo. Você tem que pensar a mãe, a doença veio na mãe, a mãe produziu o anticorpo e passou para o neném via leite materno. Então, olha que... Tá, mas se a mãe tem alguma doença? Doença, mas vamos chegar lá primeiro. Vamos terminar o nutriente e a gente chega na doença. Okay. Vamos na parte boa primeiro. Tá bom. Né? Então, vamos lá. Aí, essa criança, ela nutricionalmente, desenvolve melhor, ganha peso melhor, cresce na linha de crescimento próprio dela, né? Cada uma tem a sua linha de crescimento, cresce melhor. E são crianças que têm desenvolvimento do sistema nervoso central melhor. Por quê? Porque a gente tem que pensar que as células, o sistema nervoso ali, os neurônios, eles têm uma capinha de gordura que protege, né, as células da glia, tem toda uma história, uma explicação para isso. Aquela gordurinha ali que protege, que faz a sinapse, né, os impulsos nervosos ali, aquela gordurinha do leite materno, ela recobre aquilo ali, então essa sinapse, que é a comunicação de um neurônio com o outro, é melhor. Então, a gente tem que pensar que essa criança tem um desenvolvimento neurológico melhor. São crianças mais inteligentes. Uma criança que tem os pais de um certo tamanho, né? Sei lá, 1,60 m, e ela cresce, passa a ter 1,70 m, 1,80 m.
É por causa da Com amamentação? certeza tem influência. Lógico que tem uma carga genética. Aí a gente tem que pensar como é que é o vovô lá atrás, né? Se o vovô não era muito alto, né? Então a gente tem que pensar nisso. Com certeza tem uma carga genética, mas com certeza a alimentação adequada contribuiu. Mesmo a mãe tendo tido talvez uma deficiência nutricional, mas ao amamentar ela Tira consegue... dela. Tira do organismo da mãe. Falta Sim. para a mãe, para o neném não. Pro neném não. Olha que ok. esperta que é a natureza, né? Para o neném não. Sabe? Então, são crianças que têm essa carga genética, são pessoas, mas que também a alimentação contribui com certeza, além de outros fatores, né? E além disso, é comprovado que essa criança, na vida adulta, são pessoas que têm menor risco de infecções, de alergias, obesidade, Quais diabetes. doenças existem que são principalmente consequentes de uma amamentação inadequada? E são várias. A desnutrição é uma delas, né? A A gente tem que desnutrição. pensar desnutrição, otites, inflamações no geral, inflamações de garganta, de ouvido, diarreia. Na Diarreia verdade, aumenta demais. é um organismo frágil, Com né, certeza. imunologicamente. Imunologicamente, assim, você vê assim, em hospital, a criança que chega é diferente. Você vê no materno infantil, chega uma criança com diarreia, aí a primeira pergunta, tá no peito um bebê? Tá no peito? Não tá no peito? O que tá no peito recupera rapidinho. Raramente ele adoece, raramente ele morre, ele vai para o hospital, ele tem uma recuperação muito melhor. Então, sem dúvida alguma, tem um sistema imunológico mais forte para combater aquilo ali melhor e mais rápido. Doenças como diabetes, câncer, podem ser evitadas ou diminuído o risco por causa de um aleitamento mais Sim, você tem que adequado? pensar o diabetes, né? Um diabetes, o diabetes tipo 1, ele tem uma carga genética, essa é uma outra história. Mas o diabetes tipo 2, que tem a ver com alimentação. Então, com certeza, então as doenças que têm a ver com alimentação, com o sistema nutricional, com o sistema imunológico, com certeza adoece menos e morre menos. Isso é comprovado cientificamente. Agora, você me perguntou a respeito das doenças passadas pelo leite. Passa doença pelo leite? Sim, também. Tá? Então, as doenças, por isso que quando a gente faz o cadastro da mãe doadora, a primeira coisa que a gente pergunta é os exames de doença infecto-contagiosa, que a mamãe fez na gestação, ou se o neném já está maiorzinho, a gente repete esses exames. Pela legislação, são os exames da doença, do pré-natal dela, que ela fez lá na gestação dela, que é o teste da mamãe. Ah, não fiz. A gente faz os exames dela no pós-natal, que é a mesma listinha, são 9 exames ao todo, mais um hemograma para ver a parte nutricional dela. Aí a gente faz esse exame dela. E aí, com isso, essa mãe, ela apresenta para nós esses exames para a gente. Continua? Continua. Aí, conclusão. O leite que passa através do leite materno dela são as doenças infectas. HIV, hepatite B, hepatite C, isso sim é passado. Só que aí, por isso que o aleitamento materno cruzado, que é de uma mãe para outra, que não seja para o seu próprio filho, que seja de outra mãe para esse neném, ela é contraindicada. Por quê? Porque essa doença infecta pode sim passar. Pode passar também. Isso é contraindicado. Entendi. Vamos fazer um pequeno intervalo e a gente já volta. De volta com o Papo Dinâmico na PUC TV Goiás, toda terça-feira, 9h30 da noite, e também no canal do programa Papo Dinâmico no YouTube e no canal da PUC TV também no YouTube. E além disso, nós estamos lá nas redes sociais, no Instagram, no Facebook e no Twitter. Hoje estamos falando aqui de aleitamento materno, o leite humano, né, como substância aí saudável para que a gente possa ter muita saúde durante toda a vida, né, desde criança, desde o período da amamentação e até depois de adulto, os reflexos daquela boa alimentação infantil continuam, né, influenciando e melhorando a nossa vida. Nós estamos falando desse tema aqui, discutindo isso com a Renata Machado, que é coordenadora do Banco de Leite do Hospital Materno Infantil de Goiânia. O leite também é importante
para menos alergia? Eu acho que você já respondeu isso aí, né? Sim, já respondi. Aí, professor, eu gostaria só de continuar a pergunta do bloco passado, para a gente fechar isso daqui, porque senão fica uma resposta vaga. A respeito de passar as doenças infecto-contagiosas, poder passar através do leite, como eu falei, sim, é possível, né? Sim. Por isso que a amamentação cruzada, que é de uma mãe para um bebê que não seja o seu filho, ela é contraindicada. Aí a gente pensa, né, a minha irmã, ela fez os exames, está tudo negativo, né? Eu sei que ela é saudável, né? Só que a gente tem que pensar que essas doenças, elas têm uma janela imunológica, ou seja, é um período que você faz o exame, dá negativo e a doença está lá. E aí, por exemplo, a hepatite C, que é um exemplo clássico que a gente usa, né? HIV, em média 5 anos para aparecer. Hepatite C tem casos de 20, 30 anos. Aí quer dizer, a criança amamentou na tia, que nem sabia que tinha hepatite C. Certo? Manifesta lá na vida adulta dela, 20, 30 anos depois, pegou da onde? Da tia, que nem sabia que tinha. Sabe? Então, por isso que é contraindicado, por conta dessas janelas imunológicas. Aí você me pergunta, mas e o leite doado? Né? E aí, se por um acaso passou, né, a janela imunológica ali, e aí esse leite foi doado e foi pasteurizado e foi para o neném. Como é que faz com o nosso prematurinho? Como é que faz? É como eu falei, a pasteurização. A barreira é a pasteurização. Na hora que pasteuriza, esse micro-organismo patogênico, né, essa doença, aquele micro-organismo, ela é inativada durante o processo de pasteurização. Esse leite, ele é testado antes, pasteuriza, testado depois, aí a gente faz um microbiológico após a pasteurização. Se negativo, aí sim vai para os nossos nenéns. Então, a segurança é a pasteurização. Tá, poderia talvez aplicar a mesma regra em relação à dependência química? Não. Aí álcool, drogas, cigarro, não? Aí já é outra história, porque o que a pasteurização faz? A pasteurização é Não, eu digo não em relação à pasteurização, mas a transferência desse problema, dessa patologia para a criança via amamentação. Que o álcool passaria via leite? Sim, com certeza. A dependência química. A dependência química é assim, o bebê, por exemplo, o bebê que durante a gestação a mãe usou droga. Esse neném, ele vai nascer com aquela síndrome de abstinência, ele passa para um processo de síndrome de abstinência e depois não. Então, assim, a gente pensar, que a droga poderia incentivar esse neném a ter... Não é por aí. Então, a gente tem que pensar, ele é passado pelo leite materno, sim, né? Então, essa criança, ela tem aquela síndrome de abstinência dela, então a gente trata a mãe, isso falando de mãe para o próprio filho, doação ela não pode doar. Sim, essa mãe que usa droga, né, ela não pode doar, mas aí faria esse tratamento da mãe, consequentemente do neném. Sim. Por que ainda é preciso incentivar o aleitamento materno? Por que as pessoas ainda não têm consciência da importância do aleitamento materno? Oh, meu Deus, essa pergunta é assim, a gente chega até... É porque a gente fica pensando, meu Deus, parece que o ser humano é a única espécie que a gente precisa ensinar, uma coisa que seria tão natural, né? A gente olha lá a cachorrinha com seus cachorrinhos, né? A gatinha com seus gatinhos. Parece que o único que a gente tem que estar incentivando, estimulando é a espécie humana. Mas por quê? Quantos fatores que influenciam o ser humano, né? Então, a gente tem que pensar, é fisiológico? É fisiológico. É natural? É natural. Só que essa mulher, ela está inserida num contexto. É um ser sociável. Então, ali ela tem influência da família, influência da mídia, porque é um ser humano, assim como todos nós, sabe? Então, aí, porque não amamenta, porque seu peito vai cair. Não amamenta, porque, seu leite é fraco. Então, a gente tem que pensar, assim, as pessoas que não tiveram uma experiência positiva em relação ao aleitamento materno com ela mesma, sabe? Ou ela vai muito pelo outro lado, falar comigo não deu certo, vou incentivar minha filha, minha neta, que seja, né? Ou então ela fala, não, as mulheres da nossa família não dão leite, pronto, sabe? Então a gente tem que pensar o ser humano e ele é assim, a mulher ela quer trabalhar, a mulher quer sair de casa, a mulher quer independência. Então ela pensa, esse menino amamentando muito tempo, pode ser que atrapalhe, eu tenho minha independência, minha saída, eu quero passear. Mas não, por isso que essa mulher precisa tanto desse incentivo. A gente precisa pensar que é um ser sociável, né? Com influência de muita gente, de muitos fatores externos. E por que o agosto dourado? Por quê? Ô, coisa linda o agosto dourado, né? O agosto dourado da amamentação. Dentro do agosto dourado da amamentação, é o aleitamento materno, que é de 1º a 7 de agosto, todos os anos. Cada ano tem um tema.
O tema desse ano foi proteger a amamentação, uma responsabilidade de todos, é uma responsabilidade compartilhada, e realmente. Porque assim, a gente aí junta todo mundo para poder apoiar essa mãe, para apoiar essa família, para apoiar esse bebê. Todo mundo tendo a consciência que o aleitamento materno já foi comprovado que é o melhor nutriente, é o melhor alimento para o desenvolvimento desse neném, que para a mãe reduz o câncer de mama, reduz o câncer de ovário. Mas todos, assim, a gente sabe disso? Sabe. Então por que o aleitamento não tem o índice de 100%, né? Deveria ter. É para a gente mostrar que essa mãe precisa de apoio. E esse apoio é quem? Aí cabe o Agosto Dourado, aí cabe a responsabilidade de todos da SMAN, da Semana Mundial de Aleitamento Materno, né? Onde todo mundo vai apoiar essa mãe, todo mundo vai falar a mesma língua, né? Então, que o empregador, a gente tem que pensar, o profissional de saúde, a pessoa da família dela, o companheiro. Então, quem amamenta, na verdade, é a família, porque se a mãe não tivesse apoio da família, da sociedade, esse aleitamento com sucesso não sai. Como surgiu essa campanha do Agosto Dourado? Bom, isso tem tempo. Foi exatamente olhando o índice de aleitamento materno. Então, a gente tem que puxar a história lá atrás, né? Vamos puxar a história lá atrás. Lá atrás, na década de 70, né? Então, assim, eu falo assim, nós somos vítimas. Quer dizer, né? foi antes de surgir a lei que atribui aí 4 meses, né, de licença maternidade para a mãe, podendo ainda emendar com férias, outras coisas, tem situações que chega até 6 meses. Servidora pública como Exato. eu, né, a 6º mês pode ser, apesar de que eu peguei 4 ainda, hein, quando eu entrei no estado a 16 era 4, hoje são 6 meses, olha que bênção, né? Então, porque essa história é antiga, porque assim, chegou uma época, vinha o aleitamento, aí entrou a indústria de alimentos, né? A indústria de alimentos produzindo a fórmula infantil. Aí, produzindo essa fórmula infantil, a indústria quer vender, logicamente. Sim. Então, aí entrou aquela pressão maciça. Os representantes dessa fórmula infantil entrando dentro de hospital, falando com mães que estavam com recém-nascido ali, falando com o profissional de saúde, o médico, o pediatra, o nutricionista. Aí, com isso, o índice de aleitamento foi no chão. E aí, com esse índice de aleitamento, aí as autoridades viram, epa, tem um negócio que está errado. Então, foi onde todo mundo juntou, uniu forças para poder ter campanhas, dentre elas o Agosto Dourado, para poder restabelecer isso daí, para a gente ter esse incentivo. É um mês dedicado a isso, sim, mas na verdade todos os meses do ano devem ser de incentivo ao aleitamento materno. Perfeito. Olha, o nosso tempo acabou, Renata. Nós temos que encerrar nosso programa, mas eu acho que passamos o recado, conseguimos levar informações muito importantes para o nosso telespectador. Espero que você em casa tenha aproveitado bem. E da minha parte aqui, agradeço muito a sua presença aqui. Muito obrigado. Valeu muito as suas contribuições. Agradeço e estamos à disposição. O que precisar, materno infantil, banco de leite, rede de banco de leite. Estamos aí para servir mamães, bebês e famílias em relação ao aleitamento materno. Ok, muito boa noite. E para você que nos acompanhou, um grande abraço. Até a próxima.